Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o André Gustavo, uma pessoa muito querida, meu colega de faculdade. Nós terminamos a faculdade de odontologia juntos, na Universidade Federal de Goiás, há muito tempo atrás. E hoje eu estou aqui para conversar com o André sobre o interesse que ele tem na área do enneagrama. Essa área é fascinante, é uma área bastante ligada à psicologia, à personalidade, é uma área que pode ser usada no crescimento pessoal. Então, hoje eu quero conversar com o André sobre isso. Se você quer, você que está nos assistindo, se quiser saber mais sobre o que é o Enneagrama e em que áreas em que ele pode ser útil, continue assistindo, que eu acho que você vai gostar desse papo. Olá, André, tudo bem com você? Olá, cara. Um prazer estar com você. Obrigado pelo convite, obrigado pela a participação dos ouvintes. E vamos falar um pouco desse tema que é milenar e, ao mesmo tempo, parece novo para a gente. E, e é isso aí, vamos em frente. Vamos, André. É um prazer estar aqui com você depois de tantos anos, né, que nós não nos conectamos pessoalmente, mas é um prazer te rever e acompanhar um pouco da sua jornada pelo seu canal do YouTube. Eu fiquei bastante interessada e queria começar escutando um pouco sobre você, porque sempre me fascina muito a jornada de cada ser humano nesse planeta, que é tão única, e a jornada de um pode inspirar a jornada de outros. Então, eu queria primeiro começar com como que você foi chamado a estudar e aprender o Enneagrama? O que aconteceu na sua vida que te trouxe essa área tão interessante? Sim, obrigado. A última vez que nos encontramos foi no congresso, onde nós dois apresentamos trabalhos científicos. Inclusive, lembrando, você ganhou lá o prêmio da apresentação do Congresso. Foi prazeroso. Sim, Uma lembrança tão positiva, eu tinha esquecido completamente, tem muitos anos. então, o Enneagrama surgiu na minha vida num momento de crise, no momento é, que eu estava passando uma transição. E normalmente, quando acontece uma situação é, nova, de repente, uma necessidade de mudar, aparece conhecimentos, aparece uma oportunidade para novos aprendizados. E eu aproveitei essa chance ao conversar com um tio, o Assi Gomes. Ele acabou me apresentando, em um momento de crise emocional. Eu fiz um curso com a irmã, uma freira de Ponta Grossa, chamada Annelise. Então, foi me apresentado o Enneagrama em 2002. Eu estava passando uma transição de um relacionamento que durou por uma década, e o Enneagrama realmente foi muito importante para voltar à estabilidade e continuar tendo uma possibilidade de ter um autocontrole, um autoconhecimento, um autodomínio. E a partir de então, eu comecei a divulgar o Enneagrama aos amigos. Já realizei vários cursos, mas de maneira nada profissional. E recentemente, uma nova fase da vida, uma nova mudança, eu resolvi sair da caixinha, que eu sou realmente tímido ao falar em público, em vídeos, e de maneira simples eu montei um curso no YouTube que está sendo desenvolvido lentamente e de uma maneira bem simples, bem tranquila, de maneira até proposital, para ficar mais à vontade com o público que quer conhecer um tema novo. Ótimo, muito interessante. Eu acho que
muitas vezes o mais simples é o mais legal, apesar de que a gente tende a complicar as coisas, né, André? Eu acho que a acessibilidade à informação é o mais importante. O seu canal é bastante interessante. Eu vou depois colocar no. Quando eu postar o nosso vídeo, vou colocar o link para o seu canal, que eu acho que a informação que você traz é bastante simplificada para quem quer saber um pouco mais. Então, fala um pouco sobre. Eu já fiz um curso, então eu sei um pouco, mas é bastante limitado. Eu achei bastante interessante. Não sei se você trabalha com os 9 eneatipos, né? Que você chama. Eu fiz o curso em inglês, né? Eu moro na África do Sul, então desculpa, o meu português às vezes some um pouco a palavra, mas eu encontro. Então, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Então, são 9 Tá, eneatipos. tá completamente correta. Assim, o, o enneagrama eu encaro como uma informação vibracional. Então, ele tem uma figura geométrica. Tem círculo, tem triângulo e tem outras linhas. Todas elas têm uma explicação numérica e de uma geometria sagrada. O círculo, ele representa uma figura perfeita, porque ele não tem ângulo, né? Ele é o próprio ângulo. Então, tem o triângulo e tem as outras linhas que são explicadas matematicamente. Eu tento passar isso de uma maneira mais simplificada, ao meu ver, em vídeos pequenos e passo a passo estou ensinando essa visão vibracional. E não é nada mítico, é tudo explicado de forma tranquila. E o enneagrama realmente tem nove tipos. Esses 9 tipos representaria 3 trindades. 3 vezes 3, 9. E no triângulo, ele tem uma curiosidade que os números representariam 3, o 6 e o 9, que são números que são prediletos por Tesla. Então, ele tem uma comunicação aí bem profunda, é, relativamente fácil de entender, mas precisamos aprender a ler aquela geometria que facilitará a sua compreensão. E, ao entender assim, você pode fazer uma autoanálise sozinho, não vai precisar de um instrutor, de um professor. Entendi. Então, é a geometria que é a base dos 9, vamos chamar de tipos de personalidade, que eu acho que assim é mais fácil de entender a prática do enneagrama. Então, é a geometria que é a base dos 9 tipos de personalidade descritos no enneagrama. Ele, por vibração, toda vibração, em algum momento, ele faz uma figura. Se você colocar uma areia e colocar um rex lá por baixo, aquela vibração vai formar uma figura. Então, o enneagrama, por ser vibracional, ele forma uma geometria sagrada. E tem uma lógica ao entender essa figura, porque inicialmente, eu vou tentar ir do início, né? Ao nascer, a gente é puro, então é só o círculo. E na medida que vai desenvolvendo e tem o contato social e tendo as suas necessidades, vai surgindo 3 centros dominantes, né? Que é a ação, a emoção e a razão. E aí forma o triângulo. Entendendo esse primeiro passo, já possibilita você entender os 9 tipos. Nossa, que interessante. Isso eu não aprendi no meu curso, era mais os 9 tipos diferentes de personalidade, mas é ação, razão e emoção. E eu acredito que o ideal seria encontrar o equilíbrio entre essas 3 áreas, e provavelmente nós vivemos buscando o equilíbrio, talvez uma área mais acentuada que a outra. Exatamente.
Então, Gurdjieff, ele trouxe esse ensinamento e trouxe do Oriente. Mas, na verdade, esse conhecimento é muito antigo. Ele começou provavelmente com os sumérios e os pré-socráticos tiveram contato, e ele ficou em mosteiros, né? Então, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender que essa geometria, essa geometria, ela, ela é uma informação antiga e e que te traz um potencial de descobrir, como o Gurdjieff fala, é um quarto caminho, é unificar a ação, está desenvolvida a ação, a emoção e a razão. Geralmente, as pessoas têm um centro dominante, que ele domina um desses três itens, um centro de apoio, que faz ligação deste com o centro reprimido. O centro dominante é a parte que você tem mais desenvolvida. Você cresceu, você ficou adulto com ela, e já a reprimida, ela é relacionada com algum trauma que teve na primeira infância, e ela ficou represada, ela ficou ferida e ela precisa ser resgatada. Então, ao trabalhar o centro dominante e dando apoio ao centro reprimido, estaremos de uma forma, uma visão mais integrada de si mesmo e tendo um autocontrole. E uma coisa interessante, André, que eu noto muito, eu leio muito, eu adoro livros de autoajuda, porque eu acho que o maior investimento que cada ser humano pode fazer é em si mesmo, né, para se tornar um ser melhor. E quando se fala, eu leio muito sobre a criança interior, sobre o quanto, até em termos de psicologia, né, o que nós passamos até os 7, 8 anos, meio que se torna o software através do qual nós agimos como adultos, que muitas vezes é inconsciente, você nem sabe porque você tem certas reações, e muitas vezes você volta e você consegue encontrar um fator na sua infância que moldou como você vê o mundo. E muitas vezes, quando se fala disso, as pessoas acham que isso só está relacionado a traumas grandes, a grandes eventos que talvez tenham influenciado a sua infância. E eu acho que não, por tudo que eu já li, todos nós passamos por algum tipo de trauma na nossa infância, na nossa adolescência e juventude, pode ser coisas simples como uma mudança de casa, uma mudança de escola, um amigo que você gostava que mudou de repente, saiu da sua vida. Então, quando a gente considera que os fatores pequenos nos influenciam bastante como criança, todos nós estamos sujeitos a carregar traumas, que racionalmente, como adulto, talvez nós não vemos como um trauma, como uma coisa normal, mas para nossa criança interior, muitas vezes aquilo ficou. E eu acho que talvez um lado em que o Enneagrama possa ser bastante útil seja olhar nesse lado que ficou reprimido, que todos nós temos. Isso não é só para quem se sente infeliz ou sente que falta, isso eu acho que é um link que une todos os seres humanos no planeta. O que que você acha disso? Perfeito, perfeito. É muito sutil. E tudo tem a ver com as necessidades primordiais, com a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Bom, a questão do libido que Freud fala, mas no início de tudo é a forma como você mamou, a intensidade, a quantidade, a forma que foi demonstrado essa questão inicial de amamentar, já é um ponto dessas escolhas que a gente vai fazendo. E a questão do libido, e Adler fala a questão do poder. Então, para a gente ter sobrevivência, ter a questão da perpetuação da espécie e questão da autoestima, a gente faz umas escolhas. E aí, cada eneatipo tem
uma característica que é relativamente padrão. E ao reconhecer o eneatipo, você sabe mais ou menos o padrão de comportamento, respeitando a história de cada um, mas é um padrão relativamente rígido. E o Enneagrama tenta nos ensinar a tornar flexível esse movimento para que dissolva essa escolha rígida que de repente nos aprisiona. E você pode nos dar assim uma descrição rápida dos 9 eneatipos? Claro que cada um vai ter que depois descobrir qual é, mas quais são os 9 eneatipos que existem? Bom, os 9 eneatipos, eu vou falar um pouco da figura para ficar mais claro a descrição. Então, ao ver o círculo e o triângulo, a ponta superior, que é anotado o número 9, ele, numa perspectiva no papel, ele estaria na fronte de um cérebro. Então, o 9 e os números ao lado, o 8 e o 1, eles são dominantes na ação. Já do lado, sim, do lado direito da figura, que está no vértice do triângulo número 3, os vizinhos, o 2 e o 4, eles são dominantes na emoção. Já do lado esquerdo da figura, tem o 6, e ao lado é o 5 e o 7. Então, sabendo o centro dominante, fica mais fácil de falar um pouco de cada eneatipo. Mas, para complementar rapidamente, ao analisar o triângulo, por exemplo, eu vou citar, depois a gente vai colocar até exemplificando um slide, o 1 e o 2 eles estão distantes do número 6 no triângulo. Então, eles são reprimidos na razão. Então, dessa forma, podemos iniciar a análise de cada eneatipo. O eneatipo 1, ele é considerado o perfeccionista. E falamos no Eneagrama pecados capitais do Dante, mas acrescentamos 2. Então, o pecado capital do número 1 é a ira. Então, ele tem o centro dominante a ação, então ele faz atividades, ele trabalha, ele organiza tudo, então, de maneira voluntária e compulsiva. Então, a casa dele geralmente é muito organizada, o trabalho é organizado, e ele acaba fazendo atividades de trabalho para os outros também. E ele passa confirmando. Só que ele não entende que ele, às vezes, passa do limite. Então, porque age tanto. E aí, isso reverte numa raiva. Já o número 2, ele é considerado prestativo. Eu Então, sou ele número tem 2. muita. Perfeito. Ele é o número 2, ele é prestativo, ele ajuda, ele é solidário, tem muita emoção, porém, ele oferece com tanto coração que ele às vezes ele não faz aquela escolha que possa, de repente, ele pode ajudar alguém, outro não, ou às vezes ele está exagerando nas ajudas, a pessoa não está indo. Então, o centro reprimido dele, a razão, ele não entende isso, essas emoções tão intensas. E aí, quando a pessoa não reconhece, ele trabalha com o lado pecado capital dele, que é o orgulho, que é o pecado capital que é acrescido no Enneagrama. Já o número 3, o seu pecado capital é a vaidade. Então, ele é considerado um empreendedor, ele busca sucesso, só que ele está no triângulo, ele tá dentro do triângulo. Então, o seu centro dominante é igual ao seu centro reprimido. Então, para algumas pessoas, ele é considerado frio, porque ele tem um objetivo de ser empreendedor. Às vezes, num nível de consciência mais baixo, ele
pode até passar e por cima de alguém, mas no nível superior, de nível de consciência, ele acaba ajudando, porque ele dá emprego, dá novas oportunidades. E então ele é reprimido na emoção e é também dominado pela emoção. Então, para quem não conhece, não entende. Já o número 4 ele é um indivíduo muito criativo. Ele geralmente ele domina a arte, a escrita, tem várias ideias, é um indivíduo bastante criativo. Só que ele, como ele está distante do 9, ele é reprimido na ação. Às vezes ele deseja muito algumas coisas, mas ele não age, ele espera que outra pessoa haja por ele. Então aí acaba motivando a inveja. Já o número 5 é o tipo do observador. Ele é considerado especialista. Ele gosta de estudar, ele trabalha muito a questão da razão. Só que o seu pecado capital é a avareza. Ele não gosta muito de agir no sentido de doar o conhecimento. A pessoa tem que fazer valer esse trabalho. Então, ele, às vezes, de repente, ele é especialista, mas ele não gosta muito de repassar. Mas um nível de consciência mais elevado, sim, ele é um excelente professor. O número 6 é o questionador. Como ele está no triângulo, olha só, a gente vai vendo o triângulo e vai aprendendo a analisar os números. Então, o 6 ele está no triângulo, então o centro dominante dele é a razão e o centro reprimido é a razão. Ele tem várias ideias, mas ele não acredita, ele quer confirmar as ideias, ele quer estudar mais, ele quer perguntar mais, ele quer confirmar. Então, o seu pecado capital nesse sentido é o medo, é um pecado em acréscimo. O número 7, o pecado capital é a gula, então ele está na área da razão e o seu centro reprimido está distante do 3, o seu centro reprimido é a emoção. É um indivíduo muito inteligente, ele tem vários links, ele entende de vários assuntos, e tem vários projetos, mas ele não se apega, ele não tem emoção com nenhum projeto, ele acaba doando esses projetos, ele larga, né, de repente as pessoas que pegam esses projetos acabam ganhando dinheiro e ele vai montando outras ideias, outros projetos. Ele é um bom indivíduo para fazer novos trabalhos, ter novas ideias. O número 8 é a luxúria, o seu pecado capital. Então, o número 8, analisando a figura, ele está distante do 3, é reprimido na emoção, mas é na área da ação. Então, ele age, ele é um trator, ele age, resolve os problemas, se tem emoção no meio, ele nem percebe, se machucou alguém, ele nem sente, ele nem percebeu, o negócio dele é trabalhar e ir para cima. Eu chamo ele de general, mas então ele é um grande líder também. E o número 9, o último número, que também está no triângulo, ele está na área da ação, como ele está no triângulo, o seu reprimido é a ação. Então, o seu pecado capital é a preguiça. Só que ele faz vários trabalhos. Ele está conversando com você, ao mesmo tempo ele está marcando um churrasco, marcando um evento de festa, uma viagem, só que ele acaba não concluindo nenhum. Então, as pessoas que estão fora acham que ele é preguiçoso, porque ele demora a terminar os assuntos. Portanto, é isso. Passei um breve relato de cada um, espero ter sido claro. É excelente. E, Você pode nos dizer por que ou você quer deixar isso como um mistério? bom, para quem sabe ouvir, já acho que dá para identificar, né? Mas eu sou o número 6. Número Então, 6. eu demorei um pouco para ter li muitas coisas, eu demorei um pouco para sentir a vontade em dividir com as pessoas esse conhecimento. Sempre acho que tem que entender mais, entender mais, entender mais, mas, bom, a gente tem que ir para um movimento que é de integração, é um assunto para posterior, ou até nesse momento, que o meu movimento de integração é ação. Então, é pegar esse conhecimento e colocar em ação. É ofertar
para os amigos e para as pessoas que têm a necessidade, essa informação torna ela mais acessível. E o que eu queria dizer também, André, é que a integração também é válida, independente de crença, religião, porque são fatores que você pode acessar independente do que você acredita ou não acredita, né? É uma coisa inclusiva, não é um tipo de conhecimento que é só para quem acredita nisso ou naquilo. Eu acho que hoje, como ser humano, a gente tem que buscar tudo aquilo que nos faz bem, tudo aquilo que nos torna melhores, porque quando nós estamos bem, nós beneficiamos todas as pessoas ao nosso redor, a nossa comunidade, os nossos colegas de trabalho. Então, esse tipo de conhecimento eu busquei desde muito cedo, sendo com mente aberta, assim, de tipo, o que que isso pode me fazer melhor? No momento que eu me torno melhor, o mundo ao meu redor também melhora um pouco, né? Então, é a integração disso com tudo aquilo que você já tem, tudo aquilo que você pratica, tudo aquilo que você já acredita. O Eneagrama não exclui nada. Perfeito. Eu fiz alguns vídeos falando que o Enneagrama ele pode ser um auxiliar na oração, porque você, ao entendendo o seu eneatipo, você faz uma oração específica para anular aquele pecado capital, aqueles defeitos, e você vai ter foco na sua oração. E o Enneagrama, eu aprendi foi com uma freira, e devagar, Quando você começou a e, falar de uma freira, porque é o simbolismo da integração. E aí, mas assim, ele já está entrando em atividades, assim, já tem pessoal espírita que trabalha, evangélicos. Estou entendendo que é um trabalho, é uma ferramenta psicológica que nos dá uma informação melhor de si mesmo. E em Gálatas, por exemplo, Gálatas 5, versículo 22, se eu não me engano, é, fala das qualidades, em uma tradução fala de autodomínio. Ao ter uma ferramenta que te proporciona um autoconhecimento e te dá dicas para ter um autocontrole, um autodomínio, você será um religioso, um indivíduo mais generoso e fraterno. E fé e devoção são independentes de fatores externos, eu acredito. Então, isso pode te trazer mais próximo da sua fé, da sua devoção, seja ela qual for, né? Sem julgamentos. Eu queria saber, Sim. uma curiosidade minha, se você usa isso no consultório de odontologia, se você já chegou a usar isso com pacientes, ou em qual âmbito que você divide isso além dos seus vídeos, na sua vida, no seu dia a dia? Bom, eu utilizo bem na minha vida pessoal e até na vida profissional. Até na vida profissional eu deveria intensificar ainda mais. Eu sou um, um profissional que tenta ser humanista. Então, eu atendo, dieta, alguns eu oriento o Enneagrama, mas profissionalmente o Enneagrama ele tem ferramentas que pode te ajudar a vender o seu trabalho e modificar um atendimento específico para cada eneatipo. Tem aqueles que são mais retraídos, aqueles mais exigentes, aqueles mais comunicativos, e no Enneagrama ele tem esses grupos. Então, e na vida pessoal, os dramas pessoais que eu passei, eu sempre trabalhei o Enneagrama, falei, e sempre fazendo a pergunta, qual é o movimento de integração, qual é o movimento do Enneagrama e qual o tipo que eu tenho que me orientar
para que eu tenha uma atitude mais coerente, mais saudável, portanto, o Enneagrama é um grande orientador, sim, para ter uma conduta melhor. Fantástico, André, fantástico. Eu acho que a odontologia, para mim, é uma profissão lindíssima, mas ao mesmo tempo muito rígida em termos de nós tentamos seguir os princípios biológicos, científicos e muitas vezes esquecemos do ser humano completo, né? A versão holística. Nós nos tornamos especialistas e artistas dentro da cavidade oral, mas muitas vezes eu acho que nós temos que voltar para ter a visão completa de que aqui é um ser humano e muitas vezes a doença, principalmente doenças crônicas, condições crônicas, tem inúmeros fatores, e hoje até a ciência já prova, fatores mentais e emocionais, de trauma, de estresse, né? Uma infinidade de fatores. Então, para mim, tudo que nos traz de volta a todos os fatores que afetam o bem-estar do ser humano, a gente contribui mais com o profissional de saúde, né? Então, acho fantástico a combinação de odontologia e enneagrama. Acho que você tem que mostrar mais ao mundo esse seu lado. Eu sei que você deve se sentir mais confortável na odontologia, que é o que você foi treinado, que você estudou e se dedicou uma vida inteira, mas nesse momento do planeta nós precisamos também manifestar o lado holístico, o lado humanista, como você falou. Não, eu acho que a visão do profissional multidisciplinar é fundamental. E dá para algumas pessoas ter uma atitude de consolo ou de compreensão, auxilia na recuperação, melhora o resultado. Então, eu faço esse trabalho, eu vejo a odontologia de maneira integral, outros poderiam falar odontologia integrativa, mas é muito importante ter um olhar mais próximo, não ficar só rígido em questões técnicas da especialidade, mas ter um olhar compreensivo e amoroso ao meu paciente. Ah, sem dúvida. Isso você como periodontista, também atua na área de implantologia, isso em qualquer área, essa empatia que vem da alma, do coração, é um diferencial enorme. Eu tenho certeza que os seus pacientes sentem. É aquele cuidado que vai além do cuidado técnico, né? Que é fantástico. Parabéns, André. Eu gostaria de te agradecer por dividir os seus conhecimentos e eu espero poder acompanhar mais e mais à medida que você se sinta mais e mais confortável em dividir. Dá para ver que você tem muito conhecimento, só falta perder um pouquinho da timidez e não esperar estar perfeito para dividir, que é um aprendizado para mim também. A perfeição vem à medida que a gente sai da nossa zona de conforto e você está indo muito bem. Espero que você continue inspirando outras pessoas, como você me inspirou ao ver essa combinação fantástica, odontologia, racional, enneagrama, psicologia, crescimento pessoal, fantástico. Tudo de bom, te agradeço bastante pelo tempinho para a gente poder bater esse papo. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma atitude ousada de participar desse momento que você está promovendo. Estou super encantado que virou uma garimpeira de pessoas com uma visão integral, humana, e meus parabéns, cara. É muito emocionante estar com você. Obrigada, André. Estamos juntos nessa jornada. Todo mundo que está buscando a integração é bem-vindo e vamos caminhando, né? Tudo de bom para você, obrigado. E vamos continuar discutindo E essas vamos, questões.
que nós gostamos tanto de integração do ser humano. E como eu sempre despeço, vamos em frente, pro alto e avante. Ah, vamos, muito bom.